Oi, gente, sejam bem-vindos. Nós somos professoras residentes do colégio, então a gente está trabalhando junto com a Carol. Meu nome é Emily, estou aqui junto com a Juliane e com a Mariana, e hoje a gente vai dar uma aula para vocês de revisão do conteúdo do ano passado. Vai ser bem rápido, então vai ser só os conteúdos principais, tá? Que é um pouquinho do contexto do surgimento da sociologia e os principais teóricos, né? E quem que são esses principais teóricos? É o Max Weber, o Emile Durkheim e o Karl Marx. Então, cada uma de nós vai falar um pouquinho sobre cada um. A Mari vai começar explicando um pouquinho do contexto do surgimento da sociologia. Então, olá a todos e todas. Falando um pouquinho agora sobre o contexto histórico de como surgiu a sociologia, foram dois acontecimentos que foram mais marcantes. O primeiro deles foi o surgimento do capitalismo, que ele começou como uma forma de mercantilismo, né, que é a primeira fase do capitalismo. O capitalismo ele modificou todo o cenário econômico europeu e ele possibilitou uma expansão marítima maior e uma maior exploração comercial. Com isso, também aumentou a exploração das colônias europeias situadas nas Américas, na África, na Índia e também em alguns países da Ásia. O segundo ponto importante da gente lembrar são as grandes revoluções, principalmente a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Com a Revolução Francesa, os pensadores da época, né, os filósofos e os primeiros sociólogos, eles viram uma nova forma de compreender o Estado e as maneiras de governar. E depois, com a Revolução Industrial, quando aconteceu o êxodo rural, que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, aconteceu uma nova configuração populacional nos grandes centros urbanos, o que levou também aos primeiros pensamentos sobre a sociologia, os primeiros conceitos. O primeiro pensador que a gente fala na sociologia é o Emile Durkheim. O Durkheim, ele tem 3 pontos que a gente precisa lembrar nesse momento, que é os fatos sociais, que eles são uma forma de agir coletivamente, de pensar e de sentir, e eles são exteriores ao indivíduo e exercem uma pressão e uma coerção social sobre os indivíduos. São 3 fatos sociais: o geral, o exterior e o coercitivo. Um exemplo para a gente pensar melhor sobre esses fatos sociais são a questão das roupas, né, as vestimentas, que a gente é geral, todo mundo tem que usar roupas, é uma coisa que é exterior ao indivíduo, então é uma questão da sociedade, e é coercitivo, porque se você não usa roupas, você sofre punições, tem consequências por conta disso. O segundo ponto do Durkheim é a integração social, que é a forma como ele vê que a sociedade se organiza. Ela se organiza de uma forma harmônica e estável. E com isso, já leva para o nosso terceiro ponto, que é o corpo social. Que o Durkheim, ele entendia essa sociedade como um corpo. E um corpo, ele tem que funcionar de uma maneira harmônica. Para que tudo dê certo, todas as partes têm que estar funcionando perfeitamente. Então, cada parte do nosso corpo representa uma parte da nossa sociedade. Como, por exemplo, a cabeça é o governo, o braço é a igreja, uma perna é a família, e assim, tudo funcionando harmonicamente para que a sociedade funcione bem. Essa é uma das formas como o Durkheim pensa a sociedade. Agora eu vou passar a fala para a Emily de novo, e ela vai falar mais um pouquinho sobre Marx. Então, Marx, gente, ele também viveu nessa época onde o capitalismo estava iniciando, né? Tinha recém acontecido a Revolução Industrial, então as formas de trabalho estavam se modificando de uma maneira muito rápida. Então, por isso, os principais trabalhos de Marx, as principais teorias dele é em torno do trabalho, principalmente sobre a exploração do trabalhador. Tá? Então, ele vai analisar a sociedade a partir dessa luta de classes, né? Para ele, em um lado, você tem o proletariado, que são esses trabalhadores que trabalhavam para a burguesia. Tá? A burguesia eram os donos de meio de produção. Então, os donos de indústrias, né? Donos de fábricas, era quem tinha ali o dinheiro. Então, o que o Marx dizia? No sistema capitalista, ele só vai funcionar enquanto a burguesia estiver explorando os proletários. Ele não era a favor disso, tá, gente? Né? Muito pelo contrário, ele lutava contra isso. Só que ele analisava a sociedade dessa forma, tá? Então, assim, quanto mais os capitalistas ganhavam, mais os trabalhadores perdiam, né? Então, o que a burguesia fazia? Fazia com que os trabalhadores trabalhassem muito, né, por muitas horas,
eles não recebiam quase nada do que eles geravam ali de lucro, e por isso, né, a burguesia acabava tendo muitos lucros com isso. Então, Marx vai explicar isso a partir da mais-valia, que é outro conceito bem importante dele, tá? Então, como que funciona essa mais-valia? Imaginem que você tem um homem que trabalha em uma indústria têxtil, tá? Então, ele trabalha ali numa fábrica que está fazendo tecido, que está fazendo roupa. Em 15 dias, esse trabalhador ele consegue produzir 70 peças de roupa, tá? Essas 70 peças de roupa valem R$ 1.500. Só que isso em 15 dias só. Em um mês, então, ele vai conseguir fazer 140 peças de roupa, que vai valer R$ 3.000. Só que o salário desse trabalhador é só de R$ 1.500. Ou seja, ele recebe o trabalho dele de 15 dias só. O Marx vai falar que o trabalho desses 15 dias, que é o valor do salário dele, é o trabalho necessário. Ele só precisaria trabalhar isso, que é para ele se sustentar. Né? Só que ele trabalha mais 15 dias, que dá mais R$ 1.500, né, de lucro ali. Então, esse resto do trabalho, esses outros 15 dias, Marx diz que é o trabalho excedente. Né? Ou seja, o que ele está fazendo ali que sobra, né, esses outros 1.500, é de lucro para o dono da fábrica, para o dono da indústria ali. Então, esse valor é a mais-valia. O valor que o trabalhador está gerando ali com a força de trabalho dele, só que não vai para ele, né? Vai ali para todo o meio de produção. E aí, o que Marx tira de conclusão disso, né? Os trabalhadores são a grande maioria, gente. Esse é o exemplo de um trabalhador. Então, imaginem que uma indústria vai ter mais de 1.000. Então, é uma grande quantidade de gente que está sendo explorada ali. Então, Marx fala que os trabalhadores eles tinham que se unir, eles tomarem os meios de produção, porque são eles que estão fazendo aqui. Então, teoricamente, praticamente também, aquilo deveria ser deles, tá? Então, essa é uma das principais ideias de Marx, é a principal forma, né, que ele analisa e que ele diz que a sociedade deveria ser. Né? Então, o Max Weber, que é outro teórico, ele pensa meio diferente, e a Ju vai falar um pouquinho para vocês agora. Então, o Max Weber, para ele, a sociologia, ela é a ciência da ação social. A ação social é todas as ações individuais que são guiadas pela conduta dos outros, ou seja, tudo aquilo que a gente faz que é influenciado pelas outras pessoas. E para o pesquisador poder ser mais objetivo em sua pesquisa na sociologia, Weber, então, define que é necessário haver um modelo para que esse pesquisador possa fazer suas comparações e suas análises. Então, é uma ferramenta criada, então, que seriam os tipos ideais e os tipos puros. Então, os tipos ideais servem como uma base para analisar realmente o objeto estudado. Como, por exemplo, um ideal de pai numa sociedade ou de mãe. É esperado que um pai responsável haja de tal forma, e aquele que não age, ele não está correspondendo, então, a esse ideal. Então, é a partir deste ideal que é feito toda a análise sobre as questões sociais. Então, o Weber, ele parte do individual para o geral, para poder analisar a sociedade. Dessas ideais, ele define 4 tipos. Então, a primeiro tipo de ação social é a racional ou com relação a fins. Então, é uma ação que envolve uma expectativa em alcançar fins esperados. Ou seja, pode ser, um exemplo bem simples, você guardar a moedinha lá no cofrinho, ou você investir dinheiro na bolsa de valores, ou também, quem nunca teve uma relação com uma pessoa querendo alguma coisa, né? Precisa de uma vaga, precisa saber uma informação, então você se aproxima porque você tem uma intenção naquela relação. Com relação a valores, determinado pela crença de algum valor religioso, político, estético ou ético, como, por exemplo, você doar dinheiro para uma instituição de caridade. Então, você não faz aquilo para obter nada em troca. Você não faz aquilo para se aumentar, enfim. Você faz porque você acredita que aquilo é bom. Você vai fazer essa doação porque é um valor que você acredita. Já a tradicional, ela é uma que se orienta pela tradição, pelo nome mesmo, seja familiar, cultural ou social. Por exemplo, tem muitas famílias que são católicas ou evangélicas e os filhos necessariamente vão para essas igrejas quando pequenos. Então, é uma relação tradicional, é uma questão que a família tem esse costume. E afetiva, que é fundamentada em emoções e sentimentos.
Então, por exemplo, uma briga de trânsito. O cara foi lá, fechou o outro, e daí eles brigam no trânsito. É uma relação que está envolvendo emoção, está envolvendo a raiva, muitas vezes o desespero, e por isso ela é uma relação afetiva. Então, esse é um resumão mesmo. A gente vamos lembrar aqui, então, basicamente, quais são os conceitos principais desses autores. Então, Durkheim, a gente tem que lembrar dele pensar em fato social, integração social e prevalência social. Já Marx, a gente lembra de mais-valia e luta de classes. E Weber, a ação social, racional com relação a fins, com relação a valores, tradicional e afetiva. Agradeço a todas e todos por terem nos assistido, visto essa aula de hoje. Bons estudos para vocês e até a próxima.